Olá, meus queridos. No dia 31 de outubro do ano de 1517, Martim Lutero pregava as suas 95 teses na igreja de Wittenberg. Esse evento ele ficou mundialmente conhecido como um marco do movimento de reforma protestante. Movimento suscitado por Deus naquela época de completa escuridão, onde os líderes religiosos da época suprimiram completamente as escrituras do povo e as pessoas viviam nas trevas do erro, do engano e do pecado. Mas hoje nós temos a felicidade e o grande prazer, privilégio da parte do nosso Deus de comemorar mais um aniversário desse movimento que foi tão importante para a história da religião em nossos tempos também. Conforme o livro História da Redenção, no seu capítulo 49, primeiro parágrafo, nos mostra que a reforma protestante não terminou com Lutero, como muitos supõem, mas ela há de prosseguir até a conclusão da história terrestre. Lutero, ele recebeu uma grande missão, possuía uma grande missão da parte do Senhor em refletir a outros a luz que Deus permitiu que brilhasse sobre ele. Entretanto, Lutero ele não possuía toda a luz que havia de ser dada ao mundo. Desde aquela época, continuamente, nova luz tem resplandecido sobre as Escrituras e novas verdades vêm constantemente sendo reveladas a cada um de nós. E é justamente dentro desse contexto, tendo em vista todo o movimento de reforma, todos aqueles grandes homens que foram suscitados por Deus, para mostrar ao mundo as grandes heresias que estavam sendo cometidas por Roma e que muitas vezes entregaram as suas próprias vidas, derramaram o seu próprio sangue para que a verdade pudesse triunfar em sua época. É justamente dentro desse contexto que nós estamos sendo inseridos, porque a reforma ela não terminou, ela tem que prosseguir enquanto houver terra. E é por isso que no livro Eventos Finais, Ellen White escreve da seguinte forma: em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz, aquela luz que se iniciou na época da Reforma Protestante, mas que não foi completamente derramada naquele momento. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide a maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, da segunda e da terceira mensagem angélica. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que outra coisa lhes absorva a atenção. Amados, vivemos em tempos difíceis. Os erros que estavam sendo praticados no passado, eles estão sendo praticados em nosso presente, só que eles têm se multiplicado. A lei do Senhor, ela tem sido pisada a pés por homens que não possuem o verdadeiro temor, não possuem a verdadeira sabedoria. E nós, muitas vezes, estamos dormindo. Queridos, nós somos chamados como herdeiros da reforma, devemos herdar esse movimento. Aqueles homens valentes chamados por Deus, eles seguiram em frente, mesmo em todo risco, mesmo estando lutando contra uma grande autoridade de sua época, a maior de todas. Mesmo assim, eles foram destemidos e carregaram essa bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Mas eles já não estão mais conosco. Eles já desceram à sepultura e ali descansam até a volta de Deus. E nós agora, como adventistas do sétimo dia, estamos sendo chamados pelo Senhor, não apenas para darmos prosseguimento, continuidade ao movimento de reforma protestante, mas para concluirmos esse movimento para todo sempre, saindo triunfantes juntamente com o arcanjo Miguel. Queridos, não podemos mais ficar sentados
olhando os acontecimentos do mundo. Roma está cometendo os mesmos erros, está pregando as mesmas blasfêmias, heresias que antigamente ela fazia, e nós não estamos sendo legítimos servos do Senhor, como foram os reformadores na época da Idade Média. O Senhor está nos chamando para um reavivamento, para um despertamento espiritual. Precisamos de uma vez por todas sair desse torpor mortal que o inimigo tem colocado sobre nós. Que aproveitemos, amados, nesse dia comemorativo para ler os capítulos iniciais do livro Grande Conflito, ver o que aqueles homens fizeram, movidos pelo Senhor, e ver também que a obra deles não foi concluída em sua época, mas será concluída em nossa época, com a proclamação das últimas 3 mensagens angélicas. Enquanto o grande líder de Roma, o Papa, tem firmado aliança com vários povos e tem suplantado e suprimido o movimento de reforma, a tal ponto que muitos de nossos irmãos luteranos já não veem mais a necessidade de um movimento de reforma. Precisamos erguer a nossa voz, precisamos erguer essa bandeira que um dia foi erguida naquela época. Precisamos elevar e exaltar a lei de Jeová. Precisamos levar o seu conhecimento a todo mundo. Precisamos denunciar os erros que têm acontecido dentro de Babilônia. Porque quando isso acontecer, após a proclamação da primeira mensagem angélica, rapidamente será proclamada a segunda e Babilônia vai cair. Os erros delas serão completamente expostos. E os servos fiéis do Senhor, que ainda estão dentro dessa grande confusão religiosa, dentro desses movimentos, eles se unirão a nós na proclamação da verdade. Queridos, que possamos tomar o nosso lugar, o nosso posto como representantes do Senhor ao lado de Jesus Cristo, para que as palavras de Apocalipse 14:12 possam se cumprir em nossas vidas e nós possamos ter o privilégio de Deus de ser aqueles que vão guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. Que nesse dia da Reforma Protestante você possa relembrar todos esses acontecimentos e a chama do seu coração, ela possa se reacender e se fortalecer. Que esse desejo de levar a mensagem do Senhor, ele possa estar mais vivo em suas mentes e em seus corações. Que o legado daqueles homens, que o legado de Lutero, ele possa continuar vivo por meio do nosso próprio testemunho. E que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça para essa grande obra.